Tá sentindo aí também? Olha esse cheiro. Não, não é picanha. É mais impostos chegando pro seu bolso. Fala, meu querido investidor. Tudo bem com você? Heraldo Fonseca, seu especialista de investimentos aqui mais uma vez. Estava um pouco sumido aí, né? Já que eu estou aqui com novos projetos, mas indo direto ao ponto, que os produtos isentos como LCI, LCA, CRI, CRA, é isso mesmo, talvez você não sabia ainda, mas o CRI e CRA também serão taxadades, ou melhor, taxados, desculpa, tá? Foi sem querer. Meu advogado acabou de falar aqui que eu não posso me exaltar demais, né? Desculpa, tá? Ignora, você não ouviu o que eu falei. Que esses produtos já serão taxados, você já sabe, não é? Mas entra aí também debêntures, entra aí as LIGs, letras imobiliárias garantidas. Ainda está incerto se de fato serão taxados ou não, mas eu estava vendo em uma matéria de um jornal sério, né? E esses produtos também irão entrar. E outra, a taxa que antes recaía sobre renda variável, né? Que era ali de 15% se você acabasse vendendo mais do que 20 mil reais, né, no mês. Agora a proposta é que seja cobrado 17,5%, independentemente do prazo, independentemente da operação, se é day trade ou não day trade, ou seja, quer trazer uma taxa única para todos os investimentos. Se, por exemplo, renda fixa antes tinha uma taxa regressiva para os produtos tributáveis, como CDB e afins, agora teremos que pagar uma única taxa que, independentemente do prazo, vai ser 17,5%. E isso é muito ruim, por quê? Porque se antes você deixava, por exemplo, um dinheiro investido no CDB por mais de 2 anos, ou a partir de 2 anos, você só iria pagar 15%, não era isso? Agora não, mesmo que você deixe 2, 3 anos, você vai pagar 17,5%, ou seja, 2,5% a mais sobre o seu rendimento. E o que eu estava falando aqui, não é? Você já cansou de provavelmente ver pessoas aí falando sobre a questão dos impostos. Eu não vou ter mais do mesmo aqui, tá? Eu quero ir além, eu quero falar sobre os impactos que isso vai ter no meu e no seu bolso enquanto consumidores e não apenas enquanto investidor. Enquanto investidor, tem outros meios para a gente ir se blindando, né? E assim, vamos ser bem objetivos aqui. Por mais que essa medida passe, que eu acredito que é muito provável também que o Congresso se oponha a isso, né, diante da repercussão. Não sei também se, diante da repercussão, o governo vai ver essa medida como boa, né, como positiva para a sua possível reeleição. Me diz aqui abaixo o que é que você acha, se passa ou se não passa. Mas, ao final, eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas estão se fazendo aqui pela internet, que eu já vi, que é a seguinte: para eu que investi antes dessa nova medida, eu também vou ser tributado, Heraldo? Eu também precisarei pagar impostos? Porque eu tinha ali muito dinheiro em LCI, LCA, CRI e CRA. O que é que você acredita? Eu vou ser tributado ou não? O que é que o governo já explicou sobre isso, né? Então eu vou responder essa pergunta também no final deste vídeo, tá? Mas agora eu quero falar sobre um assunto muito mais importante. Então vamos lá, vem comigo. E é o seguinte, o governo vem dizendo nas mídias que o objetivo de buscar tributar os produtos que ainda são isentos é por conta da distorção que esses produtos isentos estavam causando, ou seja, tinha mais pessoas demandando LCI, LCA, CRI, CRA do que os próprios produtos de investimentos do Tesouro Direto. Como a maioria de vocês já devem saber, Tesouro Direto é o site, é o programa do governo federal, por onde o governo emite títulos de dívidas, né? Ou seja, emite ali uma documentação pedindo o dinheiro emprestado das pessoas, de mim, de você, emprestar o dinheiro para o governo para ele financiar a dívida pública, não é? Ou seja, os investimentos federais, e em troca, na data estipulada, ou quando você resgatar o seu dinheiro, você vai receber um retorno, né? Um rendimento.
E como os produtos do governo federal, né, Tesouro Direto, eles são tributados na renda, então as pessoas, boa parte, estavam correndo para LCI, LCA, CRI e CRA. Para quê? Para não pagar imposto, né? Muitas vezes não é nem para não pagar o imposto em si, mas para não precisar declarar e não ter a Receita Federal fiscalizando a sua vida íntima, não é isso? Eu já atendi centenas de clientes e eu sei muito que a força maior de não investir em produtos tributáveis é por conta disso. Me diz aqui nos comentários se também este é o seu caso. A realidade é que o principal motivo a gente sabe que não é esse, vai. A realidade é que o déficit das contas públicas está exorbitantemente elevados. E claro, né, de onde sai que não entra, tem falta, fica negativo. Então, o governo, em vez de cortar gastos da máquina pública, né, reduzir aqueles salários, aqueles auxílios mirabolantes, não, isso ele não sabe fazer. O que é que ele vai fazer? Imprimir mais dinheiro, o que gera inflação, consequentemente todos os produtos e serviços ficam mais caros, né? A gente vê isso, o reflexo no mercado, inclusive a inflação, a taxa IPCA aqui, medida pelo IBGE, não reflete a inflação real do dia a dia. Ou aqueles 50% do azeite de oliva, o leite, tomate, reflete o IPCA de 5,36 atual da inflação ao ano. Não é real. Me diz aqui abaixo nos comentários se isso é real. Então, o governo faz o quê? Imprime mais dinheiro, cobra mais impostos, cria mais impostos e nada de cortar mais gastos, né? Então, a gente sabe que esse cálculo acaba não batendo. Então, para cobrir o rombo da dívida pública, já que o IOF, né, o aumento do IOF não foi bem aceito, não passou do nível que foi discutido, desejado, acontece o quê? O governo agora vai aplicar um imposto sobre a renda dos isentos, um imposto de 5%. De cara pode até parecer pouco, pelo menos sobre o rendimento, né? Comparado aí, claro, né, aos 15% anteriormente da maioria dos produtos, né, os 20%, 22%. Mas olhando o reflexo que isso vai ter na economia real, na área de alimento e de construção civil, aí o rombo é muito mais embaixo. Mas antes de falar sobre esse impacto na economia real, vamos voltar um pouquinho e falar sobre o que muitas pessoas já pensam em fazer, que é basicamente abrir mão dos isentos LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures. CRI e CRA até tudo bem, né? Porque já são produtos arriscados, não tem cobertura do FGC e para ficar com o imposto de renda, aí é melhor se limitar ao LCI e LCA, não é? Ainda assim, muitas pessoas vão pegar o CRI e CRA, por quê? Porque as instituições financeiras elas precisam captar recurso para financiar o setor da construção civil, do agronegócio. Elas também ganham uma taxa, um rendimento por essa intermediação, né? Mas a questão é que, com o imposto de 5% sobre o rendimento, as instituições precisarão emitir os novos produtos a partir de 2026 com uma taxa de rendimento maior para compensar, para fazer sentido o retorno que agora tributado, né? E o investidor destes produtos terão comparado a outros produtos como o CDB e afins. Então, uma vez que as instituições emitirão esses produtos com a taxa de rendimento maior, qual é o impacto nas emissoras desses produtos? Securitizadoras, no caso do CRI, do CRA. Qual será o impacto de custo para a área da construção civil e para a área do agronegócio? As empresas terão, claro, um custo maior e elas irão repassar esse custo para quem, adivinha? Para mim e para você. Então, a construção civil, hoje, a média anual, no momento econômico em que estamos, segundo o Banco Central, é de que a taxa média de financiamento é de 11,50% ao ano. Agora, imagina como ficará acrescentando mais 5,25% aí sobre esse custo, né, anual para o meu bolso, para o seu bolso. Então, sem dúvida, é fato. Se essa medida passar, comprar um imóvel, financiar um imóvel, vai ficar muito mais caro. Então, muitos até brincam, né? Fazem um meme que não é nem meme, é realidade. Poxa, mas justo na minha vez de ser adulto, né? Justo na minha vez de ser adulto, eu vou ficar sem teto?
Vou ter que ficar pagando aluguel? Vou voltar para casa dos meus pais, né? Não sei se você já pensou isso. Eu não, eu vou trabalhar cada vez mais para construir aqui a minha prosperidade, independentemente do que o governo passa. Porque uma coisa é certa, hoje está melhor do que amanhã. E aí muitas pessoas estão pensando no seguinte, então eu vou voltar para a poupança, porque a poupança não paga imposto de renda, não é? Só que a poupança, meu querido, mesmo não tendo imposto de renda, ainda assim ela rende menos do que o LCI e LCA tributados com os 5%. Porque veja só, qual é o rendimento da poupança atualmente? É quase 20%, né? Vai 6,17, 6,18 atualmente. Então é um rendimento que é praticamente a metade do que um CDB, mesmo sendo tributado, pode te atribuir. Vai ser a metade do que um LCI, LCA, CRI-CRA, mesmo sendo tributados, pode entregar para o seu bolso. Então não faz sentido voltar para a poupança, não vem com essa desculpa para o nosso lado, tá bom? E inclusive o que muitos não falam, mas dada a insegurança jurídica do nosso país, quem te garante que a poupança em breve também não será taxada? O Haddad que te garante isso? Olha, não quero me indispor aqui, mas a poupança inclusive já entrou em discussão para ser taxada, hein? Mas então, Heraldo, o que é que você sugere aí como especialista de investimentos? Que a gente corra para as colinas, compre o LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures do jeito que está, ações, fundos imobiliários, saia do Brasil, enfim, assim, para mim, no meu consenso, né, o aeroporto é um baita investimento, né, o aeroporto aqui de Guarulhos, mas enfim, vamos lá, vamos falar de coisa séria, né, não que isso também não seja. Você já pensou em sair do Brasil? Fala aqui nos comentários. E vamos lá, né? O que é que eu, Heraldo, como pessoa comum, assim como você, como especialista de investimentos, estou fazendo, né? Eu sou suspeito de falar porque, eu amo investir em ações, então não troco ações. A maior parte do meu dinheiro está investido em ações, tanto no Brasil como no exterior, nos Estados Unidos, tá? E a proposta que eu quero trazer é, claro, né? Não estou indicando, fazendo indicação, e também é necessário considerar o teu perfil de investidor. Claro, quanto mais para a parte de moderado agressivo, mais aderente é o seu perfil para renda variável. Mas, Heraldo, eu sou perfil conservador e quero entender também sobre o que você vai falar. Maravilha! Até porque se você tem um perfil conservador, você pode buscar conhecimento, como você está fazendo aqui agora ao me assistir, e se tornar um investidor de perfil moderado, agressivo. Por que não? Todo mundo, quando começou, já foi conservador. Eu já fui conservador quando eu comecei. À medida em que eu fui angariando conhecimento, fazendo mais dinheiro, meu perfil foi mudando. Então, você não é uma árvore, não é uma pedra. Você tem uma capacidade de raciocínio de aprender e evoluir. Ações e ETFs são bons produtos. E sendo bem direto aqui, se de fato essas medidas passarem, se vierem mais imposto, investir no exterior ficará cada vez mais interessante, será cada vez mais importante. Por quê? Primeiro, com impostos aumentando aqui, você vai investir lá em ações em ETF, você vai pagar quase que a mesma coisa em imposto. Então, por que não pagar um pouquinho mais lá para ter uma exposição em dólar e correr do risco jurídico aqui do Brasil? Tem tanta incerteza que nem o passado é certo. Ou seja, até o passado é incerto, né? Você pode... Nossa, a gente tem aí na nossa CF, a Constituição Federal, a lei da irretroatividade. E é por isso que eu já vou respondendo a pergunta que eu falei que a maioria faz aqui na internet, né? Poxa, eu que investi há algum tempo atrás, serei tributado? Então, diante da lei da irretroatividade, não, tá? Se você já investiu até o final desse ano de 2025, você não será. Agora, quem investir a partir de 2025, a lei passando, né? A lei da tributação passando, aí sim você será. Então, essa questão da lei da irretroatividade, né? Da irretroatividade anual. Você investiu nesse ano, a tributação vai passar a ser vigente ali em 2026, então você não é tributado. E o outro produto aqui são os fundos imobiliários, ou seja, receber aluguel, renda todos os meses. Se, comparando aí o que sobrar após uma possível tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários, comparando aí o rendimento a CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, ações, se ainda assim se mostrar vantajoso ter fundos imobiliários, por que não, né? Eu acredito que sim, que mesmo que seja tributado ainda terá uma margem interessante, porque é também
uma forma de ter financiamento tanto para a área da construção civil como para a área do agronegócio. Então, as grandes instituições por trás aí do fomento aos fundos imobiliários, com certeza elas não ficarão de braços cruzados, né? Ou você acha que eles estão bobos? Ganham muito dinheiro, não vão ficar de braços cruzados. Vão dar algum jeito. Vão ajustar a forma de rendimento, de distribuição de rendimento, eles não vão ficar de braços cruzados. E, mais uma vez, se essa medida, né, passar. Um outro ponto aqui é a questão dessa crítica do governo em relação a tributar os isentos, porque a demanda sobre os produtos emitidos por eles por meio do Tesouro Direto estava reduzindo, né, estava em desvantagem. Uma provocação agora que eu falo aqui é: por que então não tornar os produtos do Tesouro Direto isentos? Ou até mesmo reduzir a tributação destes para equalizar, não é isso? Mas não, esse cálculo eles não sabem fazer. Então, a gente já sabe claramente que o motivo não é esse desequilíbrio, né? A gente sabe que o motivo é outro. Agora, a cerejinha do bolo para você que aprecia o meu trabalho e ficou até aqui. À medida em que estes produtos que antes eram isentos forem sendo tributados, muito mais pessoas irão começar a ver a vantagem de investir em renda variável. Claro, né? Aquelas que têm o perfil aderente ali, moderado, agressivo. E à medida que mais pessoas forem demandando os produtos da renda variável, a demanda, claro, né? Ela vai pressionar para que estes produtos se valorizem cada vez mais, principalmente aqueles com bons fundamentos. Então, o que é que eu quero dizer? Para mim, para você que tem o perfil e já vem investindo em renda variável, tenderá a ter um retorno muito, muito melhor do que quem esperar para ver. Então, estou trazendo aqui no 0800 para você uma orientação muito estratégica que geralmente os grandes players aí do mercado só falam para quem entra no cursinho pago deles, tá? Então me diz aí agora, eu não mereço que você se inscreva aqui no meu canal, deixe a curtida e compartilhe este vídeo nos grupos que você participa. E para você que não me conhece, eu me chamo Heraldo Fonseca, eu sou especialista de investimentos com as certificações CEA e CFP, que é a certificação do planejador financeiro, e a segunda maior certificação de finanças do mundo. Já trabalhei no Itaú e no Alta Renda do Bradesco, orientando uma carteira de investimentos dos clientes com mais de 500 milhões de reais investido. O objetivo deste canal aqui é orientar pessoas como você, orientar pessoas desde aquelas que não sabem nada até mesmo aquelas que têm um conhecimento avançado de investimentos. A gente fala sobre produtos da renda fixa, da renda variável, investimentos no Brasil e também no exterior.